Começando os exemplos, então, de reações de oxirredução. Tenho aqui 4 exemplos para a gente fazer. Já tirei o NOx de todo mundo, então é muito importante. Primeiro passo, se você quiser saber se uma reação é de oxirredução, a primeira coisa que você tem que ver é tirar o NOx de todo mundo. Por quê? Reação de oxidação é aquela que possui variação de NOx. Então, nessa primeira aqui, eu calculei o NOx de todo mundo e percebo que o zinco está variando o NOx, porque antes da seta ele era 0 e depois da seta ele passou a ser mais 2. E também percebo que o manganês era mais 4 antes da seta e depois da seta ele passou a ser mais 3. Então, eu posso afirmar que essa reação é uma reação de oxirredução, porque eu tive variação do NOx e essa variação aconteceu para mais aqui no zinco e para menos no manganês. Já nessa segunda reação, calculei o NOx de todo mundo e eu não consigo encontrar ninguém que esteja variando o NOx. A prata era mais 1, continuou mais 1, o nitrogênio continuou mais 5, oxigênio continuou menos 2, hidrogênio continuou mais 1, cloro continua menos 1. Então, essa reação não é uma reação de oxirredução, porque não houve variação no NOx. Já essa terceiro exemplo é uma reação de oxirredução também. Só que ela é uma reação de oxirredução um pouquinho diferente, é um caso especial de oxirredução. Por quê? Eu tenho aqui o oxigênio indo de menos 1 para menos 2 e eu também tenho o oxigênio indo de menos 1 para 0. Então, o mesmo elemento está diminuindo o NOx e também está aumentando o NOx. Esse é um caso especial que se chama oxirredução. O mesmo elemento que varia o NOx para mais, varia o NOx para menos. Ok? E esse último exemplo, eu também posso dizer que ele é de oxirredução, porque aqui eu tenho o nitrogênio indo de 5 para 4 e tenho também o cloro indo de menos 1 para 0. Então, o cloro está aumentando o NOx enquanto o nitrogênio está diminuindo. Então, eu também posso dizer que essa é uma reação de oxirredução. Além disso, além de perguntar se é ou não de oxirredução, ele pode te fazer algumas outras perguntas. Vou mostrar como isso pode acontecer. Vou selecionar aqui, nessa última equação, os elementos que me interessam nessa história toda, que são aqueles que estão variando o NOx. Então, o cloro me interessa e o nitrogênio também me interessa. O que está acontecendo com o cloro? O NOx dele está indo de menos 1 para 0, então o NOx dele está aumentando. Se ele está aumentando o NOx, significa que ele está oxidando, significa que ele está perdendo elétrons. O nitrogênio é o contrário, ó. O nitrogênio está indo de 5 para 4, mais 5 para mais 4. Então, o NOx dele está diminuindo. Se o NOx diminui, então, a gente pode dizer que o nitrogênio está sofrendo redução. Significa que ele está ganhando elétrons. O que mais a gente pode dizer aqui? O cloro está oxidando, então ele é o agente redutor. E se o nitrogênio está reduzindo, ele é o agente oxidante. O elemento que oxida é o agente redutor e o elemento que reduz é o agente oxidante. Lembrem sempre disso, os agentes serão sempre os reagentes, será sempre o que estiver antes da seta. Então, eu posso dizer
que o HCl é o agente redutor. E eu posso dizer que o HNO3 é o agente oxidante. Então, o composto que contém o elemento que oxida é o agente redutor. O composto que contém o elemento que reduz é o agente oxidante. Ele pode perguntar, então, se é ou não de oxirredução, quem está oxidando, quem está reduzindo, quem está perdendo elétrons, quem está ganhando elétrons, quem são os agentes. E lembrar sempre que os agentes são os reagentes. Sempre o que estiver antes da seta e o composto inteiro, ok?